Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Mãe Bárbara de Oiá, eu sou dirigente espiritual do Templo das Sete Saias, também sou oraculista e orientadora espiritual. Antes da gente começar esse vídeo, eu vou pedir para que você se inscreva no nosso canal e ative as notificações para que você possa receber o nosso conteúdo diário. Se você gostar do vídeo, deixa o seu ok, deixa o seu like e compartilha com seus amigos se você achar esse tema interessante. Bom, o tema do vídeo de hoje é CLT. É isso mesmo, carteira de trabalho, o contratinho de trabalho de Aruanda, o contrato que você tem aí, o contrato que você faz a sua entidade espiritual assinar para você. Pois é, parece meme, parece piada, parece brincadeira, mas é o que acontece por aí afora nos nossos terreiros e templos de Umbanda. Bom, por que eu tô trazendo esse tema hoje? Eu sigo algumas páginas, eu estou em algumas comunidades religiosas, de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, para que a gente possa aí ficar por dentro dos acontecimentos do nosso mundo espiritual, do nosso mundo de Umbanda, né? Do nosso mundo religioso, aliás. E eu vi essa semana que passou alguns textos, eu vi também vídeo de algumas pessoas falando sobre isso, né? Que antigamente as entidades vinham para trabalhar e hoje está tudo muito diferente. Bom, vamos partir do princípio que as entidades, para serem entidades, para atenderem uma determinada egrégora, energia ou linha de trabalho, como você prefira chamar, são espíritos que viveram encarnados em algum determinado momento das suas vidas, fizeram parte aqui do nosso mundo carnal e ao desencarne tiveram um processo evolutivo. E chegado o momento em que estiveram prontos, fizeram-se presentes, atenderam o chamado para fazer parte de uma determinada linha espiritual, seja ela de Umbanda, seja ela de Quimbanda, seja ela de Candomblé. Eu vi essa semana um texto, para vocês entenderem aonde eu quero chegar. Eu vi essa semana um texto que dizia mais ou menos assim, vou tentar reproduzir. Antigamente, os espíritos vinham em terra só para trabalhar, dar passe, dar consulta, orientação. Hoje está tudo muito diferente. O espírito vem em terra, fica bebendo, fumando, dançando, sendo louvado e louvando. Então parem de fazer feio, parem de queimar o filme de quem quer fazer bonito. Bom, a primeira questão que eu tenho é: aonde está escrito, em alguma escritura sagrada de Umbanda, de Candomblé ou de Quimbanda, algum livro de regras, de ordem, que a entidade espiritual tem um trabalho em conjunto com o cavalo, o aparelho, o médium, seja como você prefira chamar, como você conhece o termo que você usa. Aonde que está escrito que essa entidade tem esse trabalho em conjunto para um processo de evolução? Porque veja bem, quando nós colocamos que a entidade ela tem a obrigatoriedade de vir em terra para trabalhar, e a famosa prática da caridade, né? Eu acho bem contraditória essa palavra, esse termo, a famosa prática da caridade, ao mesmo tempo que isso é colocado, essa questão é colocada em pauta ou em xeque, surge a obrigatoriedade do trabalho da entidade. Então, aonde que está escrito que a entidade precisa de um processo evolutivo junto com aquele médium? Em nenhum lugar. Em nenhum lugar está determinado como verdade absoluta, até porque quando se trata de religiões iniciáticas, quando se trata de práticas religiosas como a nossa, fica difícil de ter como base ou via de regra um livro de regras ou uma escritura sagrada. Porque, infelizmente ou felizmente, cada casa e entidade trabalha de uma determinada maneira. Então não elegemos um ser ou um papa, não elegemos uma cúpula de direcionamento dentro da Umbanda
de líderes que vão direcionar as doutrinas, muito menos dentro do candomblé ou muito menos dentro da quimbanda. Então isso já é um ponto. Quando nós trabalhamos com determinadas entidades, é importante entender que cada entidade atua de uma forma. Cada entidade tem uma egrégora e uma energia diferente. Então eu vou dar um exemplo. Vamos falar de Exu e de Pombogira. Exu e Pombogira é natural que se saiba que são entidades oriundas do culto de Quimbanda. Esses caras, essa energia, esses compadres, essas lebaras, esses guardiões, como vocês chamam, eu também não gosto muito desse termo, são espíritos que trabalham no culto de Quimbanda. Porém, dentro da Umbanda, nós trazemos essa energia e descaracterizamos, porque é o que o umbandista faz, ele descaracteriza a egrégora Exu e Pombogira. Então, se você for num templo de Umbanda, Exu e Pombogira se veste, se traja, fala e age de uma maneira diferente da Umbanda. Na Umbanda, ele se veste, se traja e age de uma maneira diferente também do candomblé. O candomblessista também trabalha essa energia Exu e Pombogira, bem diferente da Umbanda e da Quimbanda. E até aí, meus irmãos, meus filhos, meus amigos, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Esse não é um problema. Cada um vai trabalhar essa energia de acordo com o seu culto, com a sua doutrina. É claro que eu não vou falar das marmotagens que nós vemos por aí, pelo menos não agora. Eu estou falando do trabalho normal, daquele trabalho dentro da medida do possível correto. E aí você tem também, por exemplo, as entidades de Umbanda, baiano, caboclo, boiadeiro, marinheiro, pretos velhos, pretas velhas. Você tem dentro do candomblé o culto de catiços, né, de caboclo de couro, que são os boiadeiros, caboclo flecheiro, caboclo de pena. Algumas casas de candomblé, se a Yalorixá ou o Babalorixá, o pai ou a mãe de santo, veio de Umbanda e tem as entidades de Umbanda, algumas são preservadas e continuam sendo ali cultuadas. Não é toda casa que cultua entidades de Umbanda, mas uma boa parte cultua. E você tem aí essa divisão de cultos. E até aí tá tudo ok. O que eu quero dizer, aonde eu quero chegar, é o seguinte: a entidade, para atender a um determinado nome, uma egrégora, uma linha de trabalho, ela já passou por um processo evolutivo. Se hoje ela se chama Sete Saias, se hoje ele se chama Seu Tranca-Rua das Almas, ele já está na Umbanda atendendo aquela egrégora, desde o momento em que ele adentrou para esse culto. Desde o momento que esse espírito se fez presente nesse culto. Não é um egum qualquer que acabou de desencarnar e que foi lá e entrou dentro da Umbanda. Na realidade, ele já vem sendo preparado até mesmo em vida. Até mesmo em vida. Para quando houver o desencarne, esse espírito passar por um processo de aprendizado para aquele culto e fazer parte dele. E a mesma coisa se dá com os guias de Umbanda. E a mesma coisa se dá com os catiços, guias que são de Umbanda e de Quimbanda que vão adentrar o candomblé. Agora, o grande problema não é como o guia se porta diante daquele público, diante daquela casa ou daquela egrégora. O problema está nos pais e nas mães de santo que trazem esse conceito para dentro da Umbanda. Que a entidade só está ali para dar passe, descarregar e resolver os problemas que são de nós encarnados. Quando na realidade o culto de Umbanda em si, ele vai muito além, ou deveria, e muito além disso tudo. O próprio culto de Quimbanda, o próprio culto de Candomblé, quando está tendo toque de catiço. O que acontece hoje em dia é que as pessoas não entendem, ou não querem, ou não estão prontos para entender que nós somos espíritos vivendo uma experiência carnal nessa vida. Portanto, se você é um espírito que está encarnado e vive uma experiência carnal, 90% de tudo que acontece na sua vida é de extrema responsabilidade sua e não da espiritualidade. A espiritualidade cria pontes, a espiritualidade cria acessos com determinadas energias, com determinados fundamentos, para que você, pessoa encarnada, consiga lidar com pequenas situações aí de sabores, desavenças ou problemas que acontecem na sua vida.
Mas entenda, são acessos, não são resoluções plenas. Porque a pílula dourada você não vai encontrar dentro de nenhuma religião. A religião, ela não é, ou pelo menos não deveria ser uma muleta. A religião, ela é um acalento, um pequeno apoio, um pequeno suporte. A religião é uma mãe que vai lhe ensinar como se portar, que vai lhe ensinar a caminhar, que vai lhe ensinar a ganhar a vida, a ser melhor. Ela vai lhe doutrinar, sim, dentro dos fundamentos da doutrina de cada casa, de cada crença. Mas como uma boa mãe, a partir de um momento, ela vai deixar com que você caminhe. E diferente de uma má mãe, que vai sempre passar a mão na cabeça, está ali para cada tombo pôr você no colinho e ninar. Isso é aquela mãe que vai mimar a criança. Então, é isso que eu vejo na maioria dos sacerdotes. Pessoas que trazem toda essa responsabilidade para dentro do terreiro e esquece qual é o real fundamento. Então eu vou dar um exemplo. Você chega numa casa, ela me remete hoje, a maioria das casas me remetem a um saque de teleatendimento, telemarketing. Liga e resolve sua questão. A um balcão de informações. Você chega lá, pega a informação que você precisa e resolve o seu problema. Você entra dentro de uma igreja, de uma boa igreja, você tem o seu pastor, que é a linha mais direta ali, né, com a divindade em si, com Cristo. Mas você não vê os fiéis debruçados ao colo do pastor, o tempo inteiro depositando as expectativas, depositando as frustrações, depositando aquilo que eles esperam da vida sobre o pastor, já que o pastor é a linha mais direta com Deus, porque ele é que está guiando aquelas ovelhas. Você vê o fiel dobrar o joelho, orar, receber a palavra que é em comunhão para todos, receber uma mensagem que pode ser íntima para ele. Você vê esse fiel, verdadeiro cristão, quando ele se entrega, você vê ele mudando os hábitos, os atos, você vê ele mudando os conceitos e valores que eram turvos diante da doutrina hoje que ele está seguindo. Você vê ele estudando, você vê ele se dedicando, abrindo mão de determinadas situações que não lhe cabem mais, porque são do mundo para ele, portanto não vão lhe fazer bem. E você vê a vida desse verdadeiro fiel que entende que a vida é uma comunhão com Deus, mas que ele fará parte dele, Deus o ajudará, porque é o que está escrito na Bíblia, e você vê a vida dele caminhando. E se tudo der certo, Deus permitiu que deu, e se algo der errado, ele chama a responsabilidade para ele e não culpa Deus. E por que dentro do culto de Umbanda é diferente? Porque nós temos um contrato de trabalho com essas entidades que precisam de nós e nós dela para evoluirmos, quando deveria ser só o contrário, nós dela e não ela de nós. E depositamos nela toda a responsabilidade sobre tudo que acontece na nossa vida, já que ela é a linha mais próxima do orixá, mais próxima de Deus, ou seja lá de qual energia suprema você entende, acredita e aceita. Por que a gente deposita sobre essa entidade toda a responsabilidade? Por que tem que ser um balcão de informação? Por que você tem que ir no terreiro só para pedir? Se der certo, a maioria das vezes você não agradece, já que é a obrigação dela, ela tá ali, ela tá sendo paga para aquilo. Você dá uma pinga, uma cachaça, uma vela, um padê, é o pagamento dela. Ela precisa de você para evoluir. É um contrato de trabalho que Deus fixou. Então a entidade já, quando estava em vida, o ser sofreu, penou, morreu, passou por um processo evolutivo que não é simplesmente uma leiturazinha, não, é um processo difícil, penoso, doloroso. É um resgate de tudo aquilo que ele viveu. E aí ele adentra uma linha de Umbanda e em vez de ter o descanso sagrado, ele ainda vai trabalhar. Então ele é um psicólogo mal remunerado ou pouquíssimo remunerado. É quase um trabalho escravo. Parou para pensar? O porquê que muitas casas, seja de Umbanda, de Candomblé, quando vão festejar uma entidade espiritual, é realmente um festejo. A entidade vem na terra, ela é bem vestida, ela é bem tratada, ela é bem servida, ela é cantada, ela é louvada, do começo ao final ela dança, ela canta, ela louva, ela dá uma palavra em comunhão, mas a festa é dela. Quantas e quantas casas, principalmente de Umbanda, eu vou em festas e eu vejo que as festas continuam com o mesmo cenário degradante.
onde as pessoas pouco querem saber se estão indo lá para louvar. Elas vão para pedir. E se elas souberem que vai ser só cânticos e dança e louvação àquela entidade, elas não vão, porque elas só vão lá para pedir, porque eles são pedintes. A maioria dos consulentes de Umbanda são mendigos do mundo espiritual, são mendigos da religião. É o que eu penso, é a minha opinião, é o que eu vejo. E quando eu vejo Babalorixá e Alorixá, pai ou mãe de santo, outorgando, assinando embaixo, dizendo que é errado te dar de cantar, dançar, beber, fumar, que ela tá ali para trabalhar. Sabe o que eu imagino? Eu imagino os senhores de engenho, com chicotes na mão, chicoteando o lombo do preto velho, que só foi chicoteado, que morreu, passou por um processo evolutivo, não, nada a ver com cor, com raça, processo evolutivo, para que ele pudesse prestar atendimento, que ele cuidar, que ele venha tratar. Mas quando chega o momento dele ser louvado, dele ser cantado, tá errado, porque ele é preto e ele nasceu só para trabalhar. Para pensar nisso. Para pensar se essas falas não estão tanto quanto contraditórias. Que ao mesmo tempo que a Umbanda vem crescendo e com ela vem as pessoas crescendo e se intelectualizando e ficando mais ali a par do que realmente o mundo está vivendo, ainda assim existe falas e textos tão contraditórios quanto esse, tão contraditórios. Então vamos parar para pensar. O sacerdote, ele tem obrigação de ter ali uma maturidade, uma inteligência, de ser ali... ter um pouco de conhecimentos gerais do que está acontecendo na sociedade, do que acontece no mundo. E ele tem que ter condição de dar uma palavra no começo do culto, da gira, do toque, uma palavra em conjunto que vai edificar sobre assuntos gerais, sobre determinadas situações que vêm acontecendo, situações políticas, sim, política e religião se misturam, situações de gênero, sim, situações de preconceito, de raça, de credo, de economia, ou seja, do que for, de religião, de religiosidade, de vida. O sacerdote, ele tem que trazer uma palavra no começo do culto que vai edificar. Aonde a pessoa vai entrar ali no momento de reflexão sobre tudo aquilo que ela vem vivendo. A entidade chega, ela vai dar um bom passe, ela vai limpar as energias que estão somatizadas no dia a dia. Na dificuldade que aquele ser está passando, seja ela profissional, seja ela amorosa, seja ela espiritual, seja ela financeira ou de saúde. Se for preciso dar uma vela, se for preciso fazer um descarrego ali na hora, isso sim. Agora, todos aqueles problemas que na maioria são fúteis, são banais, cabem a uma mesa de jogo, cabem a uma consulta oracular, seja qual oráculo você faz uso, a uma consulta particular, para que não sobrecarregue o médium. Essa é a minha opinião. Uma palavra ou outra pode ser dada. Olha, entidade, eu estou passando por um problema grave. A minha vida não caminha, eu não consigo trabalho. A entidade vai te dar uma palavra breve do que realmente possa ser. Mas você não vai sair dali com o seu problema totalmente resolvido. E se estão te vendendo essa ideia, é mentira. Porque assim como o fiel vai à igreja num processo de desintoxicação do mundo, num processo de mudança de caráter, de valores, de moral e de crença, e tá tudo bem porque é a crença dele, o consulente de Umbanda deveria ser a mesma situação. É todo um processo de construção. Não é um balcão de informações que eu te entrego o meu problema e saio de lá com tudo resolvido. Não, é um processo de mudança, é um processo de construção, de evolução de pessoa. Esse é o verdadeiro fundamento do culto de Umbanda, o que nós não vemos acontecer por aí. Nós vemos terreiros cheios de pessoas que não têm condição de dar, porque não tem conhecimento, não tem sabedoria, não busca melhoria, são cavalos de espírito, porque é um elevador, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, do mesmo jeito que vai, fica, porque se abrir a boca só sai merda, essa que é a verdade. Não edificam a si próprios, não edificam o outro, pegam, carregam e mais carregam, cabeça, porque estão ouvindo o que está acontecendo, vão somatizando informação do outro, porque como é um trabalho quase que de psicologia, vão somatizando a informação, a energia do outro e os médios saem piores do que entram, e é onde a vida vira um emaranhado. Então a Umbanda é um hospital para tratar pessoas, mas na grande maioria são doentes tratando de doentes.
Porque os médiuns não existe um processo iniciatório, iniciático, não. Mas também não existe um processo profundo de ensinamento. E eu não estou falando de EAD, eu não estou falando dessa umbanda, nada sagrada, onde os médiuns realmente estão ali como só um cavalo mesmo, para prestar caridade, 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 caridade. Porque assim, fazendo chapéu, caridade com o chapéu dos outros, fazendo festa e cortesia com o chapéu dos outros, com perdão da palavra, gozando com o pau da entidade, com todo o perdão da palavra, eles acreditam que estão num processo evolutivo. E não estão, porque não é assim que funciona. Então, quando a entidade está numa festa, ela vem para ser louvada, é louvada que ela vai ser. E quando ela está numa gira aberta ao público, existe toda uma etapa de louvá-la, uma etapa de agradecê-la, uma palavra em comunhão, em conjunto, que vai ser dado para todas da entidade, uma palavra da sacerdotisa, da dirigente espiritual e um descarrego, um passe. É um culto com um processo de gotas, né? Gotinhas homeopáticas. É um culto com um processo lento, devagar, onde realmente o consulente vai se tornar um consulente fiel daquela casa, num processo ali de cura, seja lá de qual problema ele está passando. Mas não é realmente só uma gira para descarregar, para vomitar problemas e esperar sair de lá com eles tratados. Até porque guia, Exu, Pombogira, entidade, não são animais de estimação, não são pets, não é toma lá da cá. Guias vêm ali para uma orientação e não para uma resolução plena. Ninguém vai te dar o peixe, ninguém vai saciar sua sede ou matar sua fome. No máximo vão lhe ensinar, lhe conduzir a essa situação. Tem aquela cantiga que eu gosto muito de Maria Padilha que diz: salve Maria Padilha, salve Maria Padilha. E num determinado momento ela diz assim, ó: deste outro rumo em minha vida, por isso hoje eu venho lhe louvar. Este é o grande X da questão. Poucos vêm para louvar, a grande maioria só vem para pedir. E desta leva, poucos voltam para louvar e agradecer. O erro não está naquele que vem para isso, porque cada um só dá o que tem. Isso fala mais sobre o consulente do que sobre um médium incorporado em si. O erro está nos sacerdotes que continuam assinando embaixo dessa história, que continuam espalhando a mesma falácia, que a entidade de Umbanda está aqui, que a prática, que a incorporação para a prática da caridade somente. Então, realmente, vamos continuar atendendo um bando de necessitados, um bando de transeuntes e pedintes da religião. E esses pedintes, eles vão matar a fome, eles vão saciar a sede deles e não vão retornar. Não se tem consulentes fixos, não se tem os consulentes do templo tal. É uma rotatividade incrível, porque é um hospital. Hoje eu posso ir aqui no Ipiranga, amanhã eu posso ir ali no Santana, tanto me importa. Eu não sou cliente, eu não sou consulente daquele hospital, porque eu só me curei. E a entidade, ela não precisa ser louvada, porque ela tem obrigação de fazer aquilo. Afinal, estamos trabalhando sobre um contrato de trabalho, o que eu acho particularmente extremamente errado. Então, a Sete Saias, ela tem inúmeros momentos de louvação. Ela é louvada do começo ao final. Ela canta, ela dança, ela bebe, ela dá a palavra, ela edifica aqueles que vieram até a nossa casa. Mas esse é um trabalho meu também, que é feito fora da incorporação. Eu sou médium 24 horas por dia, eu sou mãe de santo 24 horas por dia. Não cabe a mim somente ceder a minha cabeça para que o Espírito faça o papel que também é meu. Bom, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu comentário, dá o seu joinha para nós e nos vemos no próximo vídeo. Um beijo da Mãe Bárbara. É preciso mergulhar, deu nas cartas do tarô, paraíso para amar.